estar com vocês, meus amados, nessa manhã. E a proposta desse fim de semana para o meu esposo foi falar sobre filhos, e a proposta a mim foi de falar sobre a companheira do pastor, a companheira do homem, do varão, do servo de Deus. E para mim não é difícil falar sobre esse assunto, porque eu venho de uma família cheia de pastores e missionários. Tios, sobrinhos, primos. É uma família pastoral por excelência. Então, o ministério pastoral sempre fez parte da minha vida. E não só tenho parentes que estão no ministério, eu sou casada com um pastor e sou mãe de um pastor. Então, o pastorado é muito próximo, muito latente no meu dia a dia. Então, não é nada novo, não é difícil falar sobre isso. E, além do mais, de ser esposa de pastor, mãe de pastor e vir de uma família totalmente pastoral e missionária, nós temos estado no ministério desde que nos casamos, né? Então, ministério é a nossa vida. E quando eu penso em ministério, eu penso que ministério é um modo de vida. Não é verdade? Vocês que estão no ministério sabem disso, é um modo de vida. E é um modo de vida que às vezes requer muita abnegação, muita renúncia, né? Para que a coisa aconteça, porque nós vivemos para servir aos outros, para servir a Deus em primeiro lugar, mas servir aos outros também. E falando mais especificamente sobre o ministério pastoral, vem uma pergunta que eu ainda não tenho uma resposta muito definida. A pergunta é: quem é o pastor? Será que nós temos resposta para isso? Pergunta para o irmão que está no teu lado aí: quem é o pastor? O bicho que é esse? Que elemento que é esse? Quem é o pastor? Acho que eu tenho duas respostas que para mim são plausíveis, assim. Não é final, mas que eu gosto de tê-las comigo. A primeira é aquele que se envolve com o que é humanamente impossível. Não é verdade? Aquele que se envolve com aquilo que é humanamente impossível. E a segunda é aquele que se envolve com o pecado na vida dos outros. Que lida com o pecado na vida dos outros. Não sei se tem uma definição melhor para pastorado, para ministério. E quem é a esposa do pastor? Quem é ela? E as irmãs começam a falar assim, né? É guerreira, é poderosa. Do ponto de vista da igreja, a esposa do pastor, às vezes é a primeira dama da igreja, né? Que serve de referencial para as moças, né? E algumas têm orgulho: essa aqui é minha pastora, essa aqui é a esposa do meu pastor. Mas algumas falam também: isso aqui é minha pastora. Mas às vezes ela é a primeira dama da igreja, às vezes ela é a líder dos departamentos da igreja, ela é a conselheira. Eu estou falando do ponto de vista da igreja, o que ela espera da esposa do pastor. Ela é a presidente da sociedade feminina e tem que ter reunião de senhoras, nem que seja para ficar só reclamando daquelas que não vêm para a reunião, mas tem que ter reunião de senhoras. Não é verdade? Às vezes ela é a cozinheira para todos os eventos da igreja. Você vai lá, a esposa do pastor está lá naqueles panelões enormes, cozinhando, esbaforida, toda suada. É a esposa do pastor. Mas é também a primeira dama. Ela é anfitriã, né? Como a Silvana está nos recebendo na casa dela esse fim de semana, né? Nos hospedando, coisa boa estar lá. Então, gente, ser pastor não é fácil. Mas eu acho que ser esposa de pastor é mais difícil ainda. Me perdoem os amados irmãos. Falo de carteirinha. Esposa de pastor há mais de 40 anos. Mãe de pastor. Criada numa família pastoral. Às vezes é meio sufocante para a esposa do pastor pensar que ela tem que ser esposa do pastor em casa, na igreja, na rua, no banco, na verdureira, com os filhos, com o marido. Parece que esse estigma de ser a esposa do pastor, a gente nunca fica
sem Ele estar muito próximo de nós. E há esposas de pastor que vestem todas essas camisas, suprem toda a expectativa que a igreja tinha em relação a elas. Elas fazem tudo na igreja. E ai delas se não fizer. E elas vestem todas as camisas e às vezes algumas mais que a gente arranja, né, como esposa de pastor. Ela pula, ela requebra, ela corre, ela dorme pouco muitas vezes, ela tem que estar presente em tudo, é a super esposa de pastor. O quadro perfeito, né? Pastorzão lá, uma super esposa de pastor e vamos que vamos, e a coisa vai acontecer e Deus vai abençoar. Isso é verdade. Mas no ministério que nós temos hoje, lá em São Francisco do Sul, Santa Catarina, nós estamos recebendo casais pastorais do Brasil inteiro e de fora do Brasil, com muitas esposas de pastores mortas, ou pelo menos morrendo. Morrendo emocionalmente, morrendo espiritualmente e morrendo fisicamente. E temos recebido por uma esposa de pastores, e às vezes pastoras, né? Não quero entrar aqui no mérito da questão, pastora ou não pastora, para mim tanto faz, o que importa é o que eu sou diante do Senhor, o resto é mero título, não é verdade? Mas temos recebido muitas dessas mulheres que estão dispostas a abandonar tudo, o ministério e às vezes até o próprio marido, porque são mulheres que levam uma carga muito grande sobre seus ombros e carregam um estigma muito grande por serem esposas do pastor, por serem pastoras. Mas claro que há o outro lado. Há o outro lado, outro tipo de mulheres que diz assim, não, pastor é ele. Ele foi contratado pela igreja. Ele recebe da igreja, eu não recebo, então eu não tenho nada a ver com nada. Eu sou uma irmãzinha como qualquer outra irmã, sento no banco, assisto o culto, vou para casa. Essa é outra linha de defesa. E eu conheço pastores, casais de pastores que são assim hoje. Ela é simplesmente alguém mais. Alguém estava brincando um dia e falou assim, quando você vai fazer uma entrevista para trabalhar numa empresa, para entrar numa companhia, qualquer outro trabalho, ninguém pergunta o que sua esposa sabe fazer. Mas quando um pastor está sendo admitido por uma igreja, geralmente a pergunta vem junto. Pastor, e sua esposa, o que ela sabe fazer? Ela canta no coral? Ela é boa de música? Ela sabe trabalhar com as crianças? Será que ela podia trabalhar com os jovens da igreja? O que é que ela sabe fazer, pastor? Esse é o mundo eclesiástico onde nós moramos, não é o mundo secular que não faz essa pergunta, mas no mundo eclesiástico a gente faz essa pergunta. É muito bom, né? Contrata um e recebe dois, né? A igreja leva vantagem nessa hora. Mas essa, gente, é simplesmente uma imagem que tem se criado dessa figura mulher e esposa de pastor. E essa imagem tem sido criada por muitas décadas. Não nasceu de ontem para hoje. São imagens que têm sido geradas durante gerações. E é claro, tem muita coisa positiva em ser esposa de pastor. Eu dou graças a Deus por ser esposa de pastor. Eu estou com Deus há mais de 40 anos, senão já teria desandado pelo caminho. Tem muita bênção, tem muito conforto, tem muita alegria em ser esposa de pastor. Sabe por quê? As pessoas aprendem a confiar na gente, as pessoas contam com a gente, as pessoas oram pela gente, as pessoas convidam a gente para tudo quanto é festa na igreja, né? A esposa do pastor está em todas. Então tem muita coisa positiva, é claro que tem. Tem muita coisa que vale a pena, é uma experiência fantástica ser esposa de pastor. Mas eu lembro que depois, quando nós terminamos o seminário, entramos no nosso primeiro ministério pastoral, que foi logo em seguida da formatura. A gente era bem jovem ainda. E eu lembro que algumas irmãs, nós pegamos uma igreja já grande, a igreja composta de alunos da faculdade, missionários americanos e gente do sítio que morava ao redor. Era uma igreja totalmente heterogênea. Às vezes a gente não sabia se falava com um missionário, com um aluno da faculdade, ou com o irmãozinho que trabalhava lá no sítio, lá no interior. E eu lembro que, ouvindo alguns comentários no princípio do nosso ministério, eles diziam assim, nossa, mas essa mulher não cabe na forma, né? Ela não parece esposa do pastor, né? Ela não cabe na nossa forma. E eu pensava, mas que forma que é essa?
Que tamanho que é essa forma? Que eu não caiba. Eu sou grande, mas tem forma grande, gente, né? E mesmo um ou outro no meio da congregação, talvez pensando e sentindo assim, mesmo assim nós ficamos lá por 28 anos pastoreando essa igreja. Então eu cabia naquela forma muito bem. Mas às vezes a gente olha para a esposa do pastor e a gente quase a divinaliza, né? Assim, parece a Madre Teresa de Calcutá, né? Santa, imaculada, perfeita em todos os aspectos, né? Vivemos debaixo desse padrão, gente, minhas amadas irmãs. E isso é um padrão que a gente encontra em qualquer região do Brasil, não só no Brasil, fora do Brasil. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de fazer um curso fora por um mês, com mulheres de 63 países do mundo. E foi muito interessante conversando com elas, porque moramos um mês juntas, participando de tudo comum. E eu podia sentir que aquela que veio do Egito tinha as mesmas preocupações e dores que eu tinha, aquela que veio da Alemanha também, aquela que veio dos Estados Unidos, aquela que veio do Japão, aquela que veio da Austrália, todo mundo. Gente, nós somos mulheres em qualquer lugar do mundo. Não é porque eu sou esposa de pastor que sou diferente das irmãs da igreja. Continuo sendo mulher, tendo os meus sentimentos e etc. E muitas vezes, nesse padrão de ser esposa de pastor, quando os outros não cobram da gente, a gente mesmo se cobra. Não, mas eu sou esposa do pastor. Eu não posso porque eu sou esposa de pastor. E muitas vezes, quando nós mesmos não nos cobramos, o próprio pastor, o nosso amado marido, nos cobra. É nosso papel. É o nosso papel. Mas isso não tem deixado de criar, muitas vezes, conflitos no casal por causa da igreja. Muitos. E a gente fala isso por causa do atendimento que a gente faz. Casal que está ao ponto de nem se olhar mais, e quando você vai trabalhando, você chega lá, a raiz de tudo é o conflito por causa da igreja. Ele quer que eu faça isso, que eu diga isso, que eu não vista isso, que eu não use aquilo, que eu não participe daquilo, e papapá. Ou então quer que eu faça isso, ele esquece que eu tenho a casa, que eu tenho as crianças, que eu tenho tudo e eu preciso dar conta. Então, impor muita pressão cria muitos conflitos conjugais. Agora, quando eu penso, por que Deus criou a mulher? Vamos voltar lá na criação, lá no Gênesis. Para ser pastora? Para ser esposa do pastor? Qual o objetivo de Deus ao criar essa criatura? Responde para mim. Gênesis 2:18. Far-lhe-ei uma ajudadora ou auxiliadora que lhe seja idônea. Pode pôr na sua testa aí, minha irmã. Idônea. Eu sou idônea. Fui criada por Deus para ser idônea. Não é uma ajuda como de criança que você fala, leva o lixo, põe na rua, lava a louça, não sei o quê, depois você tem que conferir se fez. Não, é ajuda com qualidade. É auxílio com gabarito. É para isso que nós somos criadas. Mas muitas vezes, diante da pressão da igreja e daquilo para qual eu fui criada, a esposa do pastor, a pastora ou a missionária se encontra diante de certas expectativas que às vezes não podem ser supridas e a gente fica com pouca alternativa. Já estamos no ministério, já nos casamos, já estamos no pastorado, e agora? Eu não posso só sair, eu não posso só abrir mão de tudo, eu não posso só jogar tudo para cima. E às vezes nós tentamos suprir as expectativas do ministério da igreja, sejam elas certas ou não, sejam elas viáveis, justas ou não, a gente tenta suprir, ou a gente resolve, pensa que resolve usando algumas máscaras, como mulher, como esposa de pastor, ou a gente coloca as coisas em ordem. Acho que a gente não tem outra saída, minhas queridas. E a gente usa, nessa função, ou nesse lugar, ou nesse papel, a gente usa às vezes muitas máscaras para sobreviver.
para se sair bem aos olhos da igreja e aos olhos dos irmãos. Uma das máscaras que eu poderia dizer aqui é a máscara da disponibilidade. A gente está sempre pronta, a gente sempre pode tudo, a gente diz tudo a gente diz sim para tudo. Quem de nós já não experimentou isso? Por exemplo, você tem uma consulta marcada com seu filho lá em Lavras, ou lá em Belo Horizonte, e alguém liga e fala, olha, o fulano de tal lá deu um problema, ele não pode vir porque dirigiu nossa reunião hoje à tarde, porque aconteceu alguma coisa. Então, minha irmã, sabe que você podia vir quebrar o galho e ministrar para a gente hoje à tarde, porque os irmãos já estão chegando, não tem ninguém para tocar a reunião hoje à tarde. Muitas vezes, como esposa de pastor, o que nós fazemos? A gente deixa de levar o nosso filho para o pediatra e vem para a igreja, dá uma aspirina para ele e corre para a igreja para ministrar na reunião daquela tarde. Disponibilidade. Estamos dispostas, estamos prontas, dizemos sim para tudo. Ou então faz 3 semanas que está chovendo, está precisando chover aqui, né? Está tudo seco, né? 3 semanas de chuva, hoje é o primeiro dia de sol. E eu, como esposa, estou lá com a roupa suja caindo pelas beiras. E alguém liga e diz assim, olha, será que você podia ajudar aqui assim na igreja, está acontecendo isso e isso, você podia vir aqui para quebrar o galho para a gente, para resolver a situação com a gente? E a gente larga a roupa suja lá, metade molhada, metade lavada, e o que a gente faz? Corre para a igreja para resolver o problema que está acontecendo lá. E a gente esquece que a gente não é como o bombril que tem 1001 utilidades. Não é verdade, irmãos? Essa é a minha experiência. Em 40 anos de ministério, essa é a minha experiência, de, às vezes, me sentir como bombril que tem utilidade para tudo, que resolvo tudo, que posso tudo, e que não tenho limites, mas todos nós temos limites. Mesmo que você responda, claro, com prazer, irmão, eu posso ir lá. Que máscara, né? Porque por dentro você está dizendo assim, gente, eu tenho roupa para lavar, gente, meu filho tinha essa consulta marcada, mas o que eu faço? Claro, irmãos, eu vou chegar em 5 minutos, estou aí. E a gente esquece que às vezes colocar as prioridades, colocar as coisas no lugar certo é bem difícil. E a gente se deixa levar pela onda. A onda que vem, a gente rola com ela e vamos que vamos. E vamos que vamos. E a gente esquece que a nossa prioridade seja de... Acabou a bateria? A gente esquece que nossa prioridade é Deus. Em segundo lugar, a nossa família. E em terceiro lugar, o nosso ministério. Tá ligado? Voltou? Voltou. Voltando. Ressuscitou. Amém? Nós não podemos esquecer que temos que estar disponíveis para o ministério, mas o ministério não é a nossa prioridade. Eu vou repetir, ministério não é a nossa prioridade. Não é a sua pastor, não é a sua missionário, não é a minha como esposa de pastor. A minha prioridade é Deus. Em segundo lugar é quem? Quero ouvir a resposta. Em segundo lugar é quem? Tem gente que não está convencido ainda, né? Se as prioridades não estiverem em ordem, meu irmão, você vai pular, você vai fazer, e no fim Deus vai olhar e dizer assim, não te conheço. Não sei por que você fez isso, eu não pedi para você fazer isso. Mas eu fiz. Mas eu não pedi para você fazer? E final triste, não é verdade? Então, nossa prioridade tem que estar em ordem. E isso, às vezes, confronta com as nossas disponibilidades. É mais importante atender a família do que atender o chamado do irmãozinho que está lá e que a irmã não veio para falar na reunião da tarde e você tem que correr para ministrar. Máscara da disponibilidade que muitas vezes usamos e mata a gente. Porque você vai para aquela reunião irada por dentro, pensando, por que eu tenho que fazer isso? Mas tem que fazer, porque eu sou esposa do pastor.
Segunda máscara que muitas vezes nós damos é a máscara da gratidão. O irmãozinho, dono da igreja, passa lá na casa pastoral e vê, por exemplo, a luz da garagem ligada. Daí ele chega em casa, aí vou ligar para a pastora e avisar que a luz da garagem está ligada, porque senão no fim do mês vem a conta muito alta para a gente pagar na igreja, né? E eu fico pensando assim, por que toda igreja tem que ter esses donos da igreja? Infelizmente tem, né? Aqui, lá, no norte, no sul, tem. E ele liga para a esposa do pastor e fala assim, querida, estou ligando só para avisar, eu passei ali, eu vi que a luz da garagem estava ligada, e daí no fim do mês, sabe, né? Só para a conta não vir muito alta, porque senão onera o caixa da igreja e tal, né? E ela fala o quê? Obrigada, meu irmão, por me avisar, eu já vou lá desligar. Parece que alguém já passou por isso, né? E sabe, quem faz isso com a sua esposa é covarde. Ele pode ser o dono da igreja, mas ele é covarde, sabe por quê? Porque ele não fala com o pastor, ele fala com ela. E essa irmãzinha com a máscara da gratidão lida com aquele cobra criada, né? Que muitas vezes a gente mesmo que cria esses donos da igreja dentro da igreja, e às vezes a gente herda esses donos da igreja, né? E a gente não sabe como lidar com eles depois. Máscara da gratidão. Outra máscara que é muito comum a gente usar, e eu usei, por isso eu posso falar, é a máscara que está tudo ótimo, está tudo bem. Casa do pastor está tudo ótimo. A casa está precisando de manutenção. O filho está indo mal na escola. A filha está interessada naquele rapazinho da igreja que você não acha que é o que você gostaria. O pastor, marido, não tem tempo para você. Os irmãos não cooperam, mas está tudo bem. Está tudo ótimo. Quantos de nós já passamos por situações assim? Está tão bem que eu estou indo lá para a cidade vizinha para uma terapia especial para poder abrir meu coração, porque eu estou arrebentada. E às vezes vou lá para uma terapia especial com o nome trocado para ninguém saber que sou eu. E ninguém pode saber que a esposa do pastor passa por essas coisas. Nós tivemos no nosso atendimento uma experiência muito triste, muito crucial. Um pastor do interior do Paraná agendou para estar conosco e ele veio. E pastor de uma igreja razoável, numa cidade de 3 tamanhos de Lavras, talvez, 300, 400 mil habitantes. E ele era pastor da igreja e a esposa não estava bem, estava assim queixosa e tal, indo no médico, mas a coisa não se resolvia e finalmente foram levando, foram fazendo o ministério, acontecendo, e, né, a vida da igreja andando, e o pastor levando, e a esposa aguentando, e aquela coisa toda. Chegou uma manhã, ele se levantou e foi para a cozinha. Geralmente quando ele levantava, ela já estava na cozinha mexendo com café, coisas assim. Ele foi para a cozinha, ela não estava ali, a porta dos fundos estava aberta. Ele falou, deve ter ido para a garagem ou para o quintal mexer lá fora. E no fundo, ele tinha junto da garagem, um cantinho onde ele gostava de mexer com madeira, era meio artesão de madeira lá. E ele foi procurando por ela, ô fulana, não vou dizer o nome aqui para não comprometer ninguém, mas fulana. E ela não respondia, daí ele foi lá dentro da garagem, olhou, estava procurando. De repente, ele chegou na bancada onde ele trabalhava com madeira, a cabeça dela estava do lado de cá e o corpo para o lado de cá. Ela tinha passado a serra no pescoço. Por quê? Você fala, Jesus. Jesus mesmo, como é que chega nesse ponto e o marido não nota? Como é que chega nesse ponto e a igreja não nota? Possivelmente ela estava usando máscaras e mais máscaras durante muitos anos. E o marido, sem muita sensibilidade, não percebeu como era séria a situação dessa mulher. Gente, deixa eu dizer, infelizmente isso está se tornando muito mais comum do que você imagina.
Não são só pastores se suicidando. São esposas de pastores aguentando o ministério pastoral sem nenhuma condição. Cuidado. Primeiro, cuidado, irmã, consigo mesmo. Cuide de você mesma. Quando o Senhor te chamar, você não vai voltar para lá dizendo assim, mas eu fui casada com o pastor, eu fui pastora da igreja tal. Nada disso importa. O que importa é você com Deus. Pastor, não cobre demais a sua esposa. Valorize enquanto ajudadora, enquanto companheira. Porque é para isso que ela foi chamada. O chamado dela, o meu chamado é para ser ajudadora e companheira dele. Só esse. O que vir além disso é bênção, mas não preciso fazer nada além disso para agradar o coração de Deus. É só isso que Deus espera de mim. Eu li recentemente num livro que alguém fez uma pergunta para muitas esposas de pastores, esposas de igrejas enormes, com orçamentos maiores ainda, de congregações recém-inauguradas, igrejas bem longínquas em lugares distantes de centros urbanos, e a pergunta foi assim: se você pudesse dizer alguma coisa sobre o seu papel como esposa do pastor, o que é que você diria para a igreja? E a pessoa que fez essa pergunta, fez essa entrevista para centenas de mulheres, ela ficou impressionada, porque tinha uma resposta em que todas as esposas responderam quase que igual. A resposta era basicamente a mesma. A pergunta era assim: o que é que você gostaria que a igreja soubesse a respeito da sua família? E a resposta dela foi: eu queria que as pessoas da igreja soubessem que lutamos para ter um tempo como família. Essa resposta estava em todas as esposas de pastor. Essa pesquisa foi feita com mais de 180 esposas de regiões e denominações diferentes. E elas explicaram que muitas vezes tiveram férias abreviadas. No meio das férias acontece uma emergência, a família pastoral volta tudo para casa, acabou férias. Muitas delas disseram que muitas noites que eles tinham reservado na semana para estar em família, o telefone toca, o pastor sai correndo, acabou o tempo de família. Algumas disseram que no meio da noite, não raramente o pastor é chamado para atender alguém, para apagar um fogo. Não raramente o pastor nunca tem um dia de folga para estar com a família. Por isso o desejo delas: eu gostaria que a igreja soubesse que ter tempo em família é a coisa que eu mais gostaria. E a segunda resposta foi: eu queria que a igreja entendesse que quase todos os dias eu tenho medo de estragar tudo no ministério do meu marido. Será que os homens, pastores aqui, já pensaram que esses são os sentimentos da sua esposa? Ela tem medo de estragar tudo. Às vezes pelo que ela fala, às vezes pelo comportamento, às vezes pelo que ela faz, pelo que ela deixa de fazer. Ela tem medo de acabar com o seu ministério. E vocês sabem que ela pode acabar. Dizem que se o pastor for um sucesso, esse sucesso é atribuído à esposa. Mas se o pastor for um fracasso, o fracasso também vai ser atribuído à esposa. Que posição desagradável, não é? Indesejável para estar. Outra resposta dada à pesquisa é que ela gostaria que a igreja entendesse que ser esposa de pastor é muito solitário. A gente tem que ser amiga de todas e de ninguém em especial. A gente não pode abrir o coração, porque as irmãs não vão entender. E outra coisa que a maioria delas falaram é que gostaria que a igreja entendesse que domingo é o dia que a esposa do pastor menos gosta. Porque o tropel na casa do pastor começa cedo e termina meia-noite. E uma outra resposta que foi muito presente na pesquisa foi: nós gostaríamos
que as pessoas soubessem que nós ensinamos os nossos filhos a fazer escolhas certas, escolhas boas, mas às vezes eles não nos obedecem. A igreja precisa saber disso. E filho de pastor continua sendo gente. E você não precisa se cobrar além do que as outras mães ou os outros pais se cobram em relação aos filhos. Ser esposa de pastor, gente, não é brincadeira. Muitas esposas de pastor hoje estão muito doentes na sua alma, muito doentes no seu espírito, muito desanimadas, muito tristes. Às vezes, quando elas chegam para a nossa casa, elas mal chegam, a gente oferece uma água, um suco, um chá, elas simplesmente tomam aquilo rapidinho e começam a abrir o baú. Não só elas também, mas estou falando sobre elas agora. E o que sai desse baú nem sempre é muito bonito. Muita mágoa, muita dor, muito ressentimento, muito estresse, muitos conflitos emocionais. Estou lembrando que tem um filme, se você não assistiu ainda, devia assistir. É chocante, mas é verdadeiro, porque foi feito baseado em fatos reais. Chama-se A Esposa de Pastor. Alguém já assistiu A Esposa de Pastor? O que ela fez com o próprio marido? Matou o próprio pastor. Deus segura essas mulheres, né? E esse pastor do filme, e essa história é real, era um pastor muito popular, muito conhecido, era um pastor muito amado. Era um pastor reverenciado na igreja e na região, era um pastorzão de coração. Mas ninguém sabe. Ela diz mais tarde que ninguém sabe o que acontecia entre as quatro paredes. Na verdade, ele era um perverso sexual e a agredia de todas as formas possíveis quando os dois estavam sozinhos. Gente, isso é real, isso é verdadeiro nos nossos dias, infelizmente. E quando ela foi julgada, ela admitiu a culpa, ela admitiu, fui eu que matei. Mas toda a imprensa, todo jornal, toda a TV que publicou esse assunto, nunca soube a verdadeira razão, porque ela pensava, como é que eu vou dizer qual foi a razão? Falando de um pastor como ele, amado, querido, bem-sucedido, conhecido na cidade, um homem de bem, um grande pregador, ela nunca falou quais foram os motivos reais. Essas somos nós, esposas desses homens de Deus, com certeza. Mas que sofrem, às vezes, aquilo que você não imagina que a gente sofra. Passam por aquilo que você não imagina que a gente passa. E é interessante porque a maioria das necessidades da esposa do pastor não são supridas na nossa caminhada. Você sabe qual é a maior necessidade das esposas de pastor? Alguém se arrisca a uma resposta aqui? Oi? Atenção. Pode ser. Volto a falar sobre aquilo que já falamos. Uma das grandes necessidades é tempo com o marido. E eu nem vou dizer tempo de qualidade, porque nem precisa, né, meus irmãos? Estamos falando aqui é pastores e líderes. Tempo com o seu marido. Meus amados irmãos, você é marido dessa mulher em primeiro lugar. Em segundo lugar, você é pastor dela. Dupla responsabilidade de fazer ela uma pessoa bem-sucedida, feliz, animada, empolgada e sadia. Não é minha responsabilidade, nem do líder da sua região, nem do conselheiro, nem do outro pastor. É sua responsabilidade. Seria interessante, não vou nem me entrar nesse caminho, seria interessante olhar para ela agora e perguntar assim, você é uma pessoa feliz? Você está realizada? Você está animada no ministério
sério, você está animado no campo? Você está animada com a nossa igreja? Tempo com o marido. Antes de ser pastor dela, você é marido dela, esposo dela. Privacidade em casa é uma outra necessidade das esposas de pastor. Casa pastoral não pode ser o hotel, não pode ser um centro de informações, não pode ser o banco da rodoviária, gente. Nós, mulheres, temos muito isso. Minha casa, é meu cantinho, é meu mundo, é meu universo. Isso não quer dizer que a porta está fechada, mas a porta também não pode estar escancarada para todo mundo, qualquer dia, de dia, de noite, qualquer hora. É muito sofrido para nós se a nossa casa se tornar um ponto de encontro ou um centro de qualquer outra coisa. Ela precisa também de investimento ou treinamento na área do dom dela. Nós temos um pastor amigo nosso, de muitos anos. Você conversa com ele, o cara é um expert em qualquer assunto que você imagina. Política, religião, guerra, seja o que for. Ele sabe de tudo, fala sobre tudo. Você olha para ela, você pensa que ela nem sabe ler. Ela não se coloca, ela não tem voz, ela não tem palavra. Quantas vezes nós nos deparamos com casais assim? A igreja, se você não reconhece, a igreja precisa reconhecer que a esposa do pastor precisa de investimento para receber treinamento na área de dom que ela tem. É trabalhar com crianças? Minha irmã, vai lá para São Paulo, faz o curso da PEC. É trabalhar com música? Vai aprender sobre como conduzir bem um louvor na igreja. Porque muitas vezes nós precisamos fazer tudo isso sem nenhum treinamento. E a gente se bate, e a gente se doa, e a gente faz o melhor que pode, mas a gente sabe que a gente está fazendo muito pouco e fazendo mal feito porque não sabe fazer. Outra necessidade da esposa do pastor é a maior participação do marido em casa. Principalmente com os filhos. Muitos pastores se doam tanto ao exercício do ministério que quando ele chega em casa, ele nem sabe ser marido mais. Ele chega e se esborracha no sofá, e liga a televisão, e briga ali, e joga videogame para você. Parece mais um menino que chegou e que a mãe tem que cuidar também. Essa mãe precisa do marido para ajudar com as coisas de casa e com a família, e principalmente com os filhos. A Bíblia é muito clara, né? Trate sua esposa de maneira que as suas orações não sejam impedidas. E ali você sabe toda a qualificação, tratar como. Tem muita oração aí que não passa do teto e não vai passar, porque, na verdade, as outras coisas estão fora do lugar. Pastor, seu primeiro ministério é a sua esposa. Esposa, seu primeiro ministério é o seu marido. Não deixe ninguém roubar isso de vocês. Sabe por quê? Quando essas coisas estão no lugar, o resto tudo fica no lugar. Mas quando essa pequena coisa, aparentemente pequena, sai do lugar, o resto tudo desanda no nosso ministério. A esposa precisa saber qual é o lugar dela e ser tratada como tal. Eu lembro quando o nosso filho, que hoje é pastor, André, nasceu, eu queria parto normal, queria amamentar naturalmente, toda aquela coisa como qualquer mulher. E a amamentação dele estava sendo muito difícil, eu tinha muita dor e ele nasceu com 4,6 kg, era um bezerrão criado. O médico falou assim, não vai ter um bebê, você vai ter um filho, um rapaz. E na amamentação eu sofria demais, enquanto estava amamentando meu seio estragou, inflamou, ficou todo ferido. E eu em casa ainda insistindo que ele amamentasse no seio, porque era importante e eu queria. E com muita dor, toda vez que ele vinha para o meu seio para sugar o leite, eu chorava de dor. E um dia eu estava lá na cabeceira da cama encostada e ele aqui no meu seio para amamentar, para ser amamentado, e as lágrimas escorrendo, ele mamando e eu chorando, em silêncio. As lágrimas desciam de tanta dor, mas eu, como boa mãe, queria fazer o melhor para o filho.
Vargas entrou no quarto, olhou para aquela cena e falou assim: pode parar. Pode tirar esse bebê disso aí agora. Porque eu vou ligar para o médico, vamos lá, fazer a injeção para secar o seu leite. Chega de sofrimento. Porque filhos eu posso ter muitos, mas esposa é só você, é de você que vou cuidar. Maridaço, né? Não é à toa que estamos há 40 e poucos anos juntos. Isso se chama valorização, colocando as prioridades no lugar certo. Ele nunca disse, você tem que aguentar a dor, você tem que suportar, porque afinal você é a mãe, esse menino precisa ser amamentado. Ele sabia que a prioridade sou eu, não são os filhos, não é o ministério. E se eu estiver bem, nós dois ficamos bem, e os outros ficam bem, e a igreja fica bem. Prioridades no lugar certo. Mas para isso, precisa de reconhecimento, às vezes, do homem, né? E mais importante, temos cuidado bem dela? Ou cuidamos melhor da igreja do que da casa? Melhor da igreja do que da família? Melhor da igreja do que da esposa? Onde você está nisso? Fomos criadas para sermos ajudadoras desse homem. E que privilégio que é. Que bênção que é. Mas que desafio que é também. Não só para nós como esposas, mas para o marido saber lidar conosco. Por isso precisa haver o reconhecimento do homem que ele é marido antes de ser esposo, antes de ser pastor. Precisa dar ouvidos a essa mulher. Eu lembro daquela questão de Nabal e Abigail. Se Nabal tivesse ouvido a sua esposa Abigail, ele não teria entrado na fria que entrou. Não teria tido o fim trágico que ele teve. Não valorizou a companheira que ele tinha. Ele não deu ouvidos a ela. Lembra Pilatos também, a gente lê lá em Mateus 27, que diz assim: e estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Era um recado da esposa dizendo: eu estou vendo alguma coisa que você não está vendo. Eu estou sentindo alguma coisa em relação a esse assunto que você não está sentindo. E ela manda um recado para ele lá no tribunal. Gênesis 21:12 tem uma outra passagem interessante da companheira de Abraão, da ajudadora de Abraão. O texto diz assim: disse porém Deus a Abraão: não te pareça mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser. A importância da companheira, a importância da ajudadora, a importância desse homem reconhecer que Deus colocou essa mulher para ser sua ajudadora. Agora, isso não significa que sempre a mulher está certa e que sempre a gente tem razão. Assim como o homem não sempre está certo ou nem sempre ele tem toda a razão. Claro que não é. Mas é só reconhecer: eu preciso dessa ajudadora para o meu ministério, eu preciso dessa ajudadora para ser bênção na igreja, eu preciso dessa ajudadora para Deus realizar o sonho que Ele tem para o nosso ministério. Às vezes o reconhecimento de púlpito é importante. O pastor chega e diz: gente, eu não faria nada se não fosse pela minha esposa, que tem me cuidado, que tem me servido, que tem orado por mim, que tem me suportado por tantos anos. Eu não seria o pastor que eu sou hoje. Você já fez isso de púlpito com sua esposa? Se não fez, olha, tem esse domingo aí a chance que você tem para fazer isso. Sabe por quê? Porque daí a igreja vai valorizar a sua esposa também. Imagina se essa mulher faltasse. Imagina se ela não cuidasse mais da sua casa, se ela não cozinhasse para você todos os dias, se ela não lavasse e passasse para todo mundo de casa, se ela não cuidasse dos seus filhos com todas as implicações que isso traz, se ela não cuidasse de você, marmanjo amado do Senhor. Você não tem mais nada disso, acabou. O que é que seria de você, meu irmão? O que é que seria da sua igreja? O que é que seria do seu ministério? Reconhecimento
valorização é uma das necessidades das esposas de pastor, para que tudo vá bem no nosso ministério. Mas tem o outro lado daquela mulher que é ajudadora, mas esquece da casa, do marido e dos filhos e se dedica à igreja. Como Vargas falou, recebemos recentemente esse casal e dizia: quando eu vou para o altar, eu fui chamada para o altar. E eu pensei: meu Deus, que chamada é essa? Eu não encontro uma chamada para o altar. Você foi chamada para ser companheira, para ser ajudadora. O que vir além disso é bênção, é graça pura. Mas ela queria estar no altar o tempo todo, fazendo coisas acontecer no altar, mas dentro de casa nada acontecia. Estavam quebrados, estavam ao ponto de se separar. Uma criança mal educada. Que altar que é esse, gente? Chega de máscara, chega de hipocrisia, chega de evangelho falso. O ministério começa dentro de casa, meus irmãos. Quer a bênção do Senhor? Quer um ministério frutífero? Começa dentro de casa. Está difícil? Está pesado? Talvez as prioridades estão fora de ordem. As coisas importantes estão fora de lugar. Será que a gente percebe quando ela está triste, desanimada, magoada? Será que nós, mulheres, percebemos quando o nosso marido está triste, cansado, desanimado, sem vontade de nem ir para a igreja mais, sem vontade nem de subir o púlpito mais? Tanto ela quanto ele precisam olhar para o outro, primeiro como marido e mulher. Ele precisa de afeto, precisa de carinho, precisa de afago, precisa de abraço, precisa de beijo, precisa de vida sexual abundante, precisa de tudo aquilo que qualquer outra pessoa precisa. Porque antes de ser pastor e pastora, nós somos gente. Você não vai chegar diante do Senhor e dizer: eu fui pastor da igreja tal, eu fiz o ministério tal, eu criei isso. Você vai chegar lá como José, como Pedro, como Maria, como Leni, só isso. Mais nada. Mas como que a gente inverte tudo isso, né? A gente faz tudo que os outros querem, toda aparência e tudo, mas eu como pessoa, eu como gente, muitas vezes nos esquecemos. Essa mulher que Deus tem colocado ao seu lado precisa ser amada, precisa ser apoiada, precisa ser incentivada. Apoiá-la nas lutas de esposa de pastor, nas crises que a gente passa, nos medos que a gente tem de estragar o ministério do marido, na solidão que a gente sente, na falta do marido em casa. Incentivá-la o tempo todo. E lembre, ela é sua esposa, ela não é sua co-pastora. Sabe por quê? Pelo menos eu entendo que pastorado não é função, é dom. E só deve exercer o dom quem tem essa vocação. Eu sei que todos nós queremos experimentar o máximo da vontade de Deus na nossa vida, não é verdade? Quem gostaria de no final chegar lá e dizer: eu fiz, eu realizei, eu promovi isso, eu fiz aquilo, e receber de Deus? Mas não era isso que era para você ter feito, meu irmão. Triste final, gente, seria esse. O que todos nós queremos é chegar na plenitude daquilo que Deus quer para nós, não é verdade? É isso que você quer? É isso que eu quero. E para isso tem uma recomendação muito boa, para fechar esse assunto, uma recomendação muito boa que a gente lê lá em Hebreus capítulo 12. Quem tiver a sua Bíblia e quiser abrir comigo, capítulo 12 de Hebreus, versículo 1, 2 e 3. Texto muito conhecido. E diz o seguinte, 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta,
suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Como é que a gente atinge a plenitude da vontade de Deus para a nossa vida? Porque é isso que eu mais quero. Eu espero que isso seja o que você mais quer da sua vida. Realizar o sonho que Deus tem para você. Atingir a plenitude, chegar no alvo que Deus tinha para você enquanto vive, enquanto nessa terra. É interessante que o versículo 1 diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. São duas coisas que são nosso problema. E deixe-me dizer, pecado, a gente até que sabe lidar com ele. A gente até ensina sobre isso, né? Agora, desembaraçando-nos de todo o peso. Que peso que é esse, gente? Porque se a gente não se desembaraça do peso e do pecado, a gente vai ficar cansado, desanimado e vai desmaiar na alma. É isso que está dizendo. Todo pecado é um peso, com certeza, mas nem todo peso é um pecado. Peso pode ser a máscara que a gente tem que usar, aquilo que você tem que esconder, a vida dupla que você leva. Não é pouco que a gente encontra por aí, pastores cansados e desanimados e alguns já desmaiados na alma. Eu volto a dizer, se a casa estiver bem, o ministério vai bem. Se a esposa estiver bem, o ministério vai bem. Caso contrário, meu irmão, é só canseira. É só correr atrás do vento. Por isso as prioridades precisam ser colocadas no lugar. O versículo 3 diz assim: tudo isso para que você não se fatigue, ou seja, que você não canse, que você não se sinta desencorajado, e para que você não desmaie na sua alma. Termino com uma história. Vi uma tribo no interior de uma selva, não sei qual país isso aconteceu, não lembro, faz muito tempo que eu li sobre isso. E a tribo estava sendo dizimada por uma epidemia. Muita gente estava morrendo. Então, acharam no centro urbano um grupo de profissionais da medicina que se dispuseram a ir lá para tentar salvar os que estavam ainda sadios na tribo. E eles juntaram muito material, colocaram em caixas enormes, todo o remédio, toda coisa que eles podiam pensar que usariam lá. E foram. E pegaram alguns guias para poder adentrar na selva. Não é como esse matinho do outro lado da rua, é selva fechada. Então os guias vieram até fora da selva para levar esses médicos e enfermeiros para dentro para poder resolver o problema da tribo. E os guias carregando aquelas caixas de injeções e medicamentos e antibiótico e tudo que precisavam nas costas, e vamos dia e noite. E os médicos não falavam a língua dos guias e os guias não entendiam o que os médicos falavam. E os médicos vão porque tem gente morrendo, vamos porque eu tenho a resposta, vamos porque eu sou a solução para aquele povo, vamos porque eu tenho o remédio que cada um precisa para ser salvo, eu tenho a salvação para aquele pessoal, eu tenho que chegar lá o mais cedo possível para parar de morrer gente. E tudo isso é verdade. E os guias correndo selva dentro, carregando aqueles caixotes de medicação nas costas, de medicamento nas costas. Chega uma hora que eles colocam as caixas no chão, se assentam em cima das caixas e falam com alguém que entendia a língua entre os dois, e falam o seguinte: nós não vamos sair daqui. E os médicos: como que não vão sair daqui? Nós temos a resposta, nós somos a solução. Nós temos que chegar lá o mais cedo possível, porque eu tenho a resposta. E os guias continuavam sentados em cima da caixa. Finalmente, quando eles se entenderam, os guias falaram para o intérprete, disse: diga para os médicos que nós não vamos sair daqui, porque nós corremos tanto nos últimos 2, 3 dias, com essas caixas nas costas, nós não paramos para descansar, nós não paramos para cuidar um pouco da gente, a gente não parou para nada, a gente está tão cansado, nós não vamos sair daqui até que a nossa alma, que ficou lá para trás, nos alcance. Dá para entender? Eles criam, no entendimento deles,
de que a alma tinha ficado para trás, porque eles estavam correndo demais. E eles não iam sair daquele lugar até que a alma deles os alcançasse ali. Daí eles iam prosseguir a caminhada. Eles já tinham desmaiado nas suas almas. Eles já estavam fatigados. Mas os médicos continuavam dizendo: vamos, vamos, porque nós temos a resposta. Como é que você está hoje? Animado ou cansado? Ou você gostaria de poder sentar na caixa um pouco e dizer: eu não vou sair daqui até o Espírito de Deus me alcançar e ministrar o meu coração de novo. Eu não vou sair daqui até que as coisas mudem na minha casa. Eu não vou sair daqui até que eu sinta o toque do Senhor mais uma vez na minha vida e no meu ministério. Às vezes é muito melhor sentarmos na caixa do que nos fatigarmos e desmaiar nas nossas almas. A gente precisa nos ver como Deus nos vê. A gente precisa se perceber como Deus nos percebe. Essa é a coisa mais importante da nossa vida. É assim que nós vamos atingir o alvo, a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Colocar a nossa vida em ordem, só isso. Colocar as prioridades no lugar certo. Quando nós fazemos isso, se você não ouvir mais nada que você leva para casa nesse fim de semana, quando as suas prioridades estiverem em ordem, o ministério vai desmanchar. Sua família vai ser abençoada, sua igreja vai ser abençoada, as almas vão se render ao Senhor, sua família vai ser feliz, mas com prioridades, fora do lugar. Nós só nos cansamos e desmaiamos na nossa alma. Queria orar com você, só você que entende como tem sido cansativo.